estudante! Como é que você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passando álcool em gel? E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Espero que sim! Sou o professor Léo Machado e antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu vou me autodescrever. Eu sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, arrepiados, curtinhos, principalmente nas laterais. Uso barba com foco no cavanhaque. Estou de camisa vermelha e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. Nos meus fundos existe uma televisão ajudando a compor o cenário. Do meu lado esquerdo, um computador. Esse sou eu e hoje estou aqui para mais uma videoaula. Você já baixou o aplicativo Rio Educa em Casa? Você pode acompanhar as aulas também por lá, além de ter acesso a conteúdos muito bacanas. O mais legal é que para você acessar esse aplicativo, você não precisa nem gastar a sua internet. Que demais isso, não é mesmo? Então já sabe, né? Se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativos do teu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa em Casa. Certamente você já ouviu histórias como conto de fadas, fábulas, romance, ficção científica e até mesmo humor. E o que esses diferentes tipos de história têm em comum? Cada um deles possui características que envolvem e seduzem o leitor, o espectador. Essas características são chamadas de elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, por sua vez, são utilizados para detalhar um texto qualquer, como, por exemplo, um conto ou uma fábula. Mas antes de nos adentrarmos mais a fundo para conhecer os elementos que compõem, que constroem uma narrativa, vamos conferir e conhecer uma história de um livro muito especial? Livro de Volta para o Pará. Autora Sandra Aimone. Mateus estava jogando damas com a sua amiga Liloca, quando ouviu o pai chamá-lo. Correu até Fernando, que levantou o filho do chão dizendo: "Dê um beijo no seu pai, porque amanhã cedo vou viajar para longe." O pai de Mateus era caminhoneiro e estava sempre viajando pelo Brasil. "Para onde você vai dessa vez, pai?" "Lembra que eu já fui até a Amazônia?" Ele respondeu. "Pois tenho de voltar para lá. Vou entregar uma carga em Belém do Pará." No dia seguinte, Fernando saiu antes do sol raiar. Era uma viagem longa. Mateus não via a hora de ter seu pai de volta. Até que, uma tarde, o menino ouviu a buzina que conhecia tão bem. E logo, o caminhão encostava na frente de casa. Que alegria! Como sempre, seu Fernando já entrou contando 1000 novidades. "Acho que hoje a história vai ser boa", disse sorrindo Nascida, a mãe do menino, enquanto Fernando tomava um bom banho. "Vai lá chamar a Liloca para ouvir, ela adora." Pouco depois, os três já estavam na sala, reunidos em volta de Fernando. Que cidade linda é Belém", começou ele. "Tem uns prédios enormes com jeito de palácio. São do tempo em que a riqueza corria solta por lá. Foram construídos há mais de 100 anos, quando a borracha era a maior riqueza do Brasil. Eu estudei isso quando era criança", lembrou Cida. "A árvore da borracha se chama seringueira." Fernando pegou um embrulho e mostrou às crianças. "Sabe o que é isso? Comprei no Ver o Peso, um mercado ao ar livre que existe no Porto de Belém. É enorme, tem barracas onde se vende de tudo." Abriu o embrulho, de onde saíram figuras modeladas em um material que eles não conheciam. São brinquedos de balata. Balata é uma árvore da qual se tira essa substância parecida com a borracha. Mateus e Liloca ficaram encantados com as imagenzinhas que representavam animais da Amazônia. Tinha um boto cor-de-rosa, um papagaio, um tatu e uma cobra.
E esta é a cobra da lenda da Cobra Grande, continuou Fernando. Os índios acreditavam que existia uma cobra imensa que vivia no fundo dos lagos, rios e igarapés. O nome dela era Boiúna. Seu corpo refletia a luz da lua e seus olhos brilhavam no escuro, iludindo os pescadores. E tem mais, continuou Fernando. Muita gente acredita que a Boiúna dorme embaixo da cidade de Belém. Falam que a cabeça dela está bem debaixo da Igreja da Sé e a cauda na Basílica de Nazaré. E que frutas tem o Pará? Quis saber Cida. Uma mais gostosa que a outra. Cajarana, cupuaçu, açaí, abricó. Liloca adorou aqueles nomes e deu a Fernando um pedaço de papel pedindo para que ele anotasse ali todos que conseguisse lembrar. A menina explicou: é que eu quero fazer uma música. Fernanda e Cida bateram palmas. Para completar, vocês podiam dançar o carimbó enquanto cantam, disse Fernando. É uma dança típica do Pará, muito bonita. Agora conte sobre a Ilha de Marajó, pediu Cida. Dizem que lá as cerâmicas são lindas. Os índios é que fazem aqueles vasos pintados? Eu trouxe alguns de lá para o dono de uma loja. E o que me contaram foi o seguinte: as cerâmicas de Marajó mais famosas são muito antigas e parece que foram feitas por um povo que existiu na ilha muito antes do Brasil ser descoberto. Esse povo desapareceu. Desapareceu como? Quis saber Mateus. Igual aos dinossauros? Ninguém sabe, é um mistério, respondeu Fernando. Podem ter ido embora ou ter morrido de alguma doença, ou sei lá, mas dizem que eram muito mais desenvolvidos que os índios que existem hoje. Faziam uns vasos enormes, cheios de desenhos de bichos que usavam como urnas funerárias. Naquela noite, Mateus dormiu impressionado com o desaparecimento da civilização marajoara. Sonhou que navegava no oceano. De repente, seu barco entrou em um buraco embaixo do porto de Belém. Era a toca da Cobra Grande. Ela acordou e levantou a cabeça enorme. Mateus não teve medo. Ainda bem que tinha levado uma caixinha de leite na mochila. Mas quando ia jogar o leite na boca da Boiúna, ela disse: não quero leite. Quero é sair debaixo dessa cidade, porque isso aqui já está muito apertado. Ajude-me a encontrar a saída. Em troca, eu levo você até a Ilha de Marajó para conhecer o cacique do povo desaparecido. Mateus, então, guiou-a até a saída que dava para o mar. Chegando ali, subiu na cabeça da cobra que partiu veloz em direção à ilha. Após passarem por grandes rebanhos de búfalo, alcançaram o platô onde morava o cacique. Ele ficou muito contente com a visita de sua amiga, Boiúna, e se apresentou a Mateus. Meu nome é Abaeté, que significa homem sábio e corajoso. Meu pai me contou que seu povo vivia aqui muito tempo atrás, disse Mateus. Ele falou que vocês tinham uma cidade e faziam coisas tão lindas que hoje estão nos museus. Fiquei triste ao saber que vocês desapareceram. Não fique triste, respondeu o cacique. Se a nossa arte é admirada até hoje por seu povo, de algum jeito nós ainda existimos. E enquanto os pais continuarem contando histórias para os seus filhos, nenhum grande povo será esquecido. Mateus percebeu que o cacique tinha razão e disse: eu prometo que quando tiver um filho, vou fazer o mesmo que meu pai. E assim, tudo de bom que já foi feito na terra vai ficar para sempre na memória das crianças. Quando acordou, Mateus saiu correndo da cama, não podia esperar nem um minuto para dar em seu pai o abraço mais apertado do mundo. E aí, você gostou da contação desse livro? Além de nos divertirmos com a contação de sua narrativa, podemos conhecer um pouquinho mais sobre aspectos culturais de uma das regiões do norte do Brasil. Eu tenho certeza que você percebeu, que você já sabe, que um texto não é um amontoado de palavras soltas. Essas palavras precisam estar organizadas, arrumadas em estruturas. E a narração, por sua vez, é um tipo de texto que apresenta um relato contando uma história verdadeira ou inventada. Na narração, se apresentam os personagens que são os protagonistas dos fatos.
Fatos esses que são contados em tempos e espaços diferentes. E a estrutura da história geralmente se divide em introdução, desenvolvimento, que é onde acontecem as mudanças, o clímax, que é o ponto alto da contação, e a conclusão, o desfecho. Nossa, quanta coisa envolve uma produção de uma história, não é mesmo? Mas calma, calma, não precisa entrar em desespero. Vamos com calma, passo a passo, conhecendo os elementos da narrativa que compõem essa estrutura. Vamos lá? O primeiro desses elementos é o enredo. O enredo é o conteúdo que dá construção ao texto da história. Trata-se do assunto da trama. No livro De Volta para o Pará, por exemplo, o enredo, ou seja, o conteúdo da contação, gira em torno das viagens a trabalho que o personagem Fernando precisa fazer. E todo enredo tem um núcleo, que chamamos de conflito gerador. O conflito gerador é algo que motivou a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva. E é por meio desse conflito que se determina o nível de tensão, ou seja, da expectativa para se conseguir prender o leitor. Além do conflito, nós temos o clímax, que é o ponto da história onde ela atinge o seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. O desfecho, por sua vez, é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens e que acaba levando à conclusão. Em nosso livro, o conflito gerador foram as viagens a trabalho realizadas pelo personagem Fernando e todas as suas descobertas durante esse contexto. O clímax foi o pesadelo que Mateus teve após ter ficado muito impressionado com as histórias contadas por seu pai. E o desfecho se deu quando Mateus, despertando do seu sonho, foi correndo abraçar o seu pai. Um outro elemento da narrativa são os personagens. Eles ajudam a contar uma boa história. E em nossa contação do livro que trabalhamos hoje, foram os seguintes personagens apresentados: o pai, Fernando; a mãe, Dona Cida; o Mateus, o filho do casal; e a Niloca, amiga de Mateus. O narrador é um outro elemento que compõe a narrativa. Dentro da história, o narrador é o responsável por conduzir a contação da história, representando a voz do texto. E o narrador pode ser de 3 tipos: o narrador personagem, que participa da história; o narrador observador, que conhece, observa e relata os fatos; e o narrador onisciente, que tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. E você sabe, dentre esses 3 tipos, qual foi o narrador que apareceu na contação de hoje? Se você respondeu narrador personagem, você acertou. Em alguns momentos, a história é contada pelo pai, Fernando, já em outros, pelo filho, Mateus. O tempo determina o período em que a história se passa, e ele pode ser dividido em tempo cronológico ou psicológico. O tempo cronológico ordena a sequência de fatos em ordem linear de horas, dias, meses ou anos. Já o tempo psicológico ordena a sequência de fatos a partir de eventos emocionais de um personagem ou do narrador. E você? Sabe que tipo de tempo aparece na história que contamos? Se você respondeu tempo psicológico, você acertou. Na contação, os acontecimentos vão sendo descritos mediante as lembranças do Fernando, o pai. Viu quantas coisas envolvem uma narrativa? Bem, vamos ficando então por aqui ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, curtido e tirado bom proveito desse nosso momento.
Um grande abraço e nos vemos numa próxima aula. Fui!